Meu pai me fez abandonar meu cachorro moribundo e não sei se algum dia vou perdoá-lo ou a mim mesmo. Nos últimos 12 anos, tenho sido essencialmente se não um dos principais cuidadores do cachorro de nossa família, a quem chamarei de Max. Eu era o principal responsável por cuidar dele, já que normalmente era responsável por deixá-lo sair e alimentá-lo 3, 4 vezes ao dia, inclusive quando estava me preparando para o trabalho em meu emprego de período integral. Também seria o responsável por limpar cerca de metade do cocô de cachorro quinzenalmente, e quando chegasse a hora de todo mundo sair de férias, eu regularmente seria o primeiro voluntário a ficar para trás para cuidar dele. Max era um dos 2 principais animais de estimação que nossa família tinha, e o outro faleceu alguns anos atrás, desde a velhice. Ele também foi uma parte não insignificante da razão pela qual eu provavelmente não considerei totalmente a automutilação um suicídio, embora minha família não saiba disso, pois pensei que não seria capaz de amar e cuidar. Para ele também, e isso também pode ter prejudicado sua qualidade de vida, que tem diminuído ultimamente à medida que envelhece, e havia sinais de que ele estava indo por um tempo. Como ele estava ficando mais letárgico, ele não conseguia controlar os intestinos e bebia muita água, comendo cada vez menos, embora tivesse piorado ainda mais na última semana, pois vomitava repentinamente várias vezes, estava babando e tinha nariz escorrendo, e ele era incapaz de ficar de pé de forma consistente. Então isso, principalmente, alcança mais recentemente, quando ontem meus pais agendaram que Max fosse colocado para dormir em nossa clínica veterinária local, enquanto nós, 6 de nós, sentávamos ao redor dele para acariciá-lo, segurá-lo e conversar com ele. Nesse ponto, perguntei aos meus pais se poderia ligar para o trabalho, para não ter que ir pelo menos um dia depois, porque sabia que seria uma bagunça completa, e na verdade, não precisamos do meu dinheiro do trabalho para qualquer coisa como aluguel ou mantimentos, então eu ter um dia de folga seria bom, mas meu pai disse que não queria que eu faltasse do trabalho, e nós trabalhamos no mesmo prédio e moramos juntos, então eu não poderia tirar o trabalho sem que ele soubesse e gritasse comigo, então achei que teria ido de qualquer maneira. Então, esta manhã, tivemos outra sessão para tentar dar a Max tanto amor quanto podíamos, antes de acolhê-lo. Meu pai, meu irmão mais novo e eu, entramos com Max e fomos levados para uma das salas de exames deles, que parecia ser apenas para animais que estavam prontos para serem sacrificados. Nós o colocamos em cima da mesa onde eles cuidavam dos animais, e tentamos dar-lhe um pouco de amor pela última vez, ao mesmo tempo em que tentamos mantê-lo na mesa, e tentamos, e falhamos, não chorar, como esperamos por cerca de 10 minutos, após o que uma enfermeira veio nos verificar e, em seguida, outros 10 minutos depois, ela e outra enfermeira entraram para inserir algum tipo de catéter no braço dele, presumo que ele não tenha feito isso. Não fez bagunça quando ele foi, embora meu pai já tivesse nos levado para fora da sala a essa altura, presumi porque ele não queria que distraíssemos as enfermeiras ou nosso cachorro, ou porque estaria muito lotado na sala, sendo 5 de nós. Então, depois de cerca de 15 minutos, eles terminaram e voltamos para a sala, onde pensei que ficaríamos até Max morrer completamente, mas aparentemente, meu pai só queria que voltássemos apenas para passar alguns minutos para dizer adeus, antes mesmo de o terem sedado ou feito qualquer outra coisa. Fiquei muito desapontado com isso, pois não estava lá quando nosso outro cachorro faleceu há cerca de 3 anos, e estar lá nos últimos minutos de sua vida foi tipo 90% do motivo pelo qual eu queria ativamente estar lá para ele. Além disso, eu sei que quando os donos de um animal de estimação não estão lá quando eles vão, eles geralmente ficam muito mais nervosos e assustados, o que é algo que eu sabia que aconteceria, porque ele estava inquieto e impaciente todo o tempo que estivemos lá. Porque ele sempre esteve nervoso e estressado, especialmente quando ele estava separado de todos nós, ou quando ele estava perto de novas pessoas ou em novos lugares, tudo o que estava acontecendo naquele momento. Eu protestei, já que estar lá para ele provavelmente levaria apenas mais 10, 15 minutos no máximo, e não era algo que eu não pudesse simplesmente voltar para fazer mais tarde. Ele continuou insistindo que tínhamos que ir, embora as enfermeiras mencionassem especificamente como poderíamos ficar lá o tempo que precisássemos, mas em particular até que ele falecesse. Inicialmente, não entendi qual era a pressa para sair, mas não estava com disposição para discutir, nem tinha certeza do que estava acontecendo, ou se talvez voltaríamos depois que eles preparassem mais algumas coisas ou algo assim.
então eu apenas decidi segui-lo. E não era algo que eu não pudesse simplesmente voltar para fazer mais tarde. Aparentemente, a razão pela qual ele queria ir embora, e ir embora de forma permanente e completa, não apenas por um minuto como eu esperava, era porque ele só queria ir para casa para começar a se livrar das coisas de Max, como seu prato de água e cama e outras coisas, além de aspirar especificamente para se livrar de todos os pelos de cachorro e tudo mais. Eu esperava manter pelo menos algumas dessas coisas, pois realmente ajudou quando nosso outro cachorro passou a ter coisas e fotos para me lembrar que ela se foi, mas também que a tínhamos há muito tempo e que tudo ficaria bem. Eu sinto que ele não apenas decepcionou Max por não estar lá para ele, ele também o decepcionou basicamente tentando apagar sua memória de toda a nossa casa, e nos decepcionou por não nos deixar sofrer e lamentar adequadamente ou totalmente. Eu também sinto que se ele não estivesse emocionalmente preparado para estar lá para isso, ele poderia ter saído e nos dado a chance de ficar, mas em vez disso ele tirou isso de nós dois, então basicamente fez questão de como ele estava cansado por nem mesmo nos deixar ficar com suas coisas, e mencionando como ele tinha planos de ir trabalhar mais tarde, como se todos nós devêssemos apenas superar isso ou o que quer que seja. Não tenho certeza de como vai demorar para passar por isso completamente, mas sinto que a viagem para casa definitivamente não é suficiente.